Fala meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui para comentar sobre um artigo que está lá no ejapa.com, cara, que é sobre um anime, na verdade é um mangá, e um anime que é do deus do mangá, Osamu Tezuka, tá? Eu coloquei aqui porque os nomes são meio complicados, então eu, de vez em quando eu vou ler aqui, tá? O artigo tá lá para você, mas eu quero comentar. Esse mangá, cara, parece que, pelos que a gente pesquisou e as imagens que a gente viu, tudo, o Rei Leão se baseou exatamente nesse mangá. Então, eu não sei se teve uma autorização, eu vou ler agora aqui o artigo, tá? Porque a ideia é que você possa ouvir isso e sem precisar ler, mas se você quiser ler, tá lá no site do ejapa.com, eu te aconselho a ler, porque a sua leitura vai ser melhor do que eu lendo, né? Mas vamos lá, eu vou ler e depois nós vamos comentar isso daí. Do pioneirismo no mangá ao centro de uma controvérsia global no vasto e reverenciado conjunto de deuses da cultura pop japonesa, poucas figuras detêm a estatura de Osamu Tezuka, o deus do mangá, e arquiteto da moderna animação japonesa. Sua influência se estende por décadas, moldando a própria linguagem do quadrinho e da animação em seu país natal. Entre suas centenas de obras, Jungle Taitei, né? Conhecido internacionalmente como Kimba, o Leão Branco, destaca-se como um pilar de seu cânone que fala, né? Este artigo mergulha na essência de Jungle Taitei, rastreando sua jornada desde sua origem no mangá até se tornar o revolucionário anime de 1965 e mais tarde um dos protagonistas de uma das maiores e controversas histórias de plágio da história da animação. Então vê lá, aqui na redação o pessoal pesquisou lá, colocou, é plágio, e eu acho que é do Rei Leão que nós estamos falando. Eu vou pedir aqui para a edição, ó, aqui desse lado, coloca aí uma imagem do Kimba, né, que é a que eu estou vendo aqui agora, coloca essa imagem do Kimba, e do lado de cá, pode tirar meu rosto se quiser, coloca a imagem do Rei Leão. O que vocês acham? Bom, vamos lá, vamos continuar lendo o artigo aí. Já deixa no comentário aí, antes de você ouvir tudo, se acha que isso é plágio, se acha que não é, tá? Lembrando, Kimba, o Leão Branco, já é antigo, se tornou um mangá moderno, uma história moderna em 1965. Então, você sabe quando veio o Rei Leão. Vamos lá. A Gênese de uma Lenda, o mangá de 1950. A saga de Jungle Taitei começou em novembro de 1950, quando Osamu Tezuka iniciou a serialização do mangá na revista Mangá Shounen, uma jornada que durou até abril de 1954. A narrativa original, compilada em 3 volumes, apresenta o lendário leão Pandya, um monstro demônio que resistia à exploração humana. A trama então se volta para seu filho, Léo, o nome original do mangá, que nasce a bordo de um navio a caminho de um zoológico em Londres. O enredo segue o crescimento de Léo, que faz amizade com um jovem japonês chamado Kennedy, e antes de retornar à África para se tornar o novo rei da selva, seguindo os passos de seu pai. Então, ao contrário de suas adaptações mais leves, o mangá original é notavelmente mais sombrio e complexo. Ele explora temas adultos como violência, exploração animal, fragilidade da vida humana. Em uma cena particularmente marcante, o jovem Léo chega a vestir a pele de seu pai que faleceu. Pesado, né, para criança. Então é obra adulta mesmo, dá para ver. A obra também funciona como uma alegoria da Guerra Fria, com nações rivais envolvidas em espionagem, adicionando camadas de significado para um público mais maduro. A natureza imprevisível e improvisada do mangá reflete prática de Tezuka, de revisar e reescrever a história para as múltiplas reimpressões. O próprio autor admitiu ter perdido mais da metade dos manuscritos originais e, em resposta, reescreveu partes da obra para cada nova publicação, conferindo uma fluidez canônica única à história. Então, você vê, fala de Guerra Fria, né? Porque em 1950, né, nós estamos aí no pós-guerra e aí começou a Guerra Fria, e ele fala da Guerra Fria e tal. E aí você vê que interessante que provavelmente você vai encontrar várias adaptações, e ele perdeu boa parte da história porque ele reescrevia a cada vez, né? O status da obra-prima de Jungle Taitei é sublinhado por sua inclusão na coleção de Tezuka Osamu Bunko, uma série de volumes de bolso que compila as obras completas do autor,
lançada pela Kodansha em 2009, não 19. A publicação em formato Bunka é uma estratégia para tornar os trabalhos de Tezuka mais acessíveis e de um testemunho da sua relevância cultural contínua. O fato da obra ter estado sempre disponível em pelo menos 10 reimpressões ao longo de mais de 55 anos demonstra a sua perenidade. Bom, a revolução na tela do anime em 65. A transição de Jungo Taitai para a televisão em 65 marcou um ponto de virada para a indústria da animação japonesa. A série de anime produzida pelo estúdio Mushi Production, fundada pelo próprio Tezuka e dirigida por Eiichi Yamamoto, foi ao ar em 6 de outubro de 65 a 28 de setembro de 66. Com 52 episódios, essa produção detém a histórica distinção de ser a primeira série de televisão animada totalmente colorida a ser produzida no Japão. Olha que legal, isso aí eu nem imaginava, cara. Foi a primeira série, então, colorida para a TV japonesa. Este avanço tecnológico e artístico solidificou a obra como um evento seminal, lançando as bases para subsequente boom do anime, né? A gente não precisa nem falar, né, cara? O Japão reina, né, sobre esse negócio de anime. Eu acho que até hoje, mesmo aí tendo estúdios gigantescos de animação por todo o mundo, o Japão reina nessa parte, né? A série foi reconhecida com prêmios como o Special Award, a quarta edição da TV, de 66, a narrativa de 65, embora baseada na obra original de Tezuka, diverge em seu tom e estrutura. A série segue o jovem leão branco Léo, renomeado Kimba na versão ocidental, que após a morte de seu pai, o rei Pandya, deve retornar à selva para assumir seu destino como líder. O enredo se concentra na luta de Kimba para conciliar a natureza selvagem com os princípios da civilização humana, buscando criar uma utopia na qual os animais coexistam em paz. A adaptação para a TV foi concebida com episódios independentes, permitindo à equipe Tezuka a liberdade de criar histórias bem diferentes umas das outras, né, diferente do mangá. O sucesso do anime no Japão rapidamente se espalhou pelo ocidente, onde a série foi traduzida para o inglês Kimba, The White Lion, né, ou seja, Kimba, o leão branco, que foi exibido a partir de 66. A popularidade da série levou à produção de uma sequência, Lion, que acompanhou a vida adulta do protagonista, e uma adaptação cinematográfica em 66 que também foi premiada com o San Marco Silver Lion no Festival Internacional do Cinema de Veneza, um reconhecimento de sua importância global. Bom, aí tem os títulos aqui, foi passado na TV Fuji, né? E a música é de Sao Tomita, diretor Eiichi Yamamoto, nos estúdios Mushi Production, né? O nome ocidental, Kimba, The White Lion. E o título original, Jungo Taitai. Bom, mas vamos lá, uma história da reinvenção e tal. Aí tem toda uma história aqui que fala, né? E o ponto central da conversa aí é com o Rei Leão, realmente, como eu havia dito. E o que acontece é que em torno de Jungo Taitai atingiu notoriedade em 94, com o lançamento da Disney com o filme O Rei Leão. Anunciado como primeira história original da Disney em décadas, o filme foi rapidamente confrontado por fãs e pela mídia, com acusações de que sua trama e design de personagens eram excessivamente semelhantes ao anime de 65. A semelhança apontada incluía o protagonista jovem leão que perde o pai, um vilão leão com juba escura e uma cicatriz no olho que usurpa o trono, e o mentor babuíno, sábio e hienas como capangas em algumas versões de Kimba, um pássaro conselheiro, que a gente sabe que tem também em O Rei Leão. A similaridade do nome dos protagonistas, Simba e Kimba, também serviu como evidências para os críticos. A tabela a seguir ilustra. Tem uma tabela lá no site, né? Se quiser aí, a edição pode pôr ela aqui para o pessoal. Eu vou ler ela aqui para vocês. Diz o seguinte: o protagonista do Jungo Taitai era Léo, Kimba. No Rei Leão de 94, Simba. O vilão do leão era Clau, com juba preta e cicatriz. No filme do Rei Leão, Scar, né? Com juba preta e cicatriz. O mentor babuíno em Jungo Taitai era Dan Bambu. No Rei Leão era Rafiki. Os capangas eram hienas em Taitai. No Rei Leão também são hienas. Não foi plágio. O aparecimento do pai falecido, Panja aparece em uma visão. No Rei Leão, Mufasa aparece nas nuvens, né, com uma visão também nas nuvens. Né? E o lugar maligno no Jungo Taitai chama Montanha da Lua.
E no Rei Leão chama O Cemitério dos Elefantes. Bom, a essência toda diz aí que tem, né? Em resposta às acusações, a Disney consistentemente negou qualquer conhecimento prévio sobre Kimba por parte de sua equipe de produção. No entanto, essa negação foi recebida com ceticismo. O dublador de Simba, Matthew Broderick, revelou que em entrevistas ao ser contratado, ele inicialmente pensou que estava participando de um projeto pre-Kimba, o que demonstra o conhecimento prévio da série na indústria americana. O nome original do projeto Disney, King of the Jungle, também aproxima do título japonês, que era Jungle Emperor, né, que era o imperador da selva. A negação... Tá, e vamos falar por quê, né? Porque, vamos explicar essa parte aí. No Japão, o Japão é um império, então Jungle, império, imperador da selva. Os Estados Unidos descendem da Inglaterra, que é um rei, então King of the Jungle, o rei da selva. Né? Bate, né? Escreve aí nos comentários se você acha que eu estou falando besteira ou que você acha que pode ser isso mesmo. Bom, a negação da Disney foi considerada um insulto por muitos no Japão. E por fãs, viu? Eu estive vendo. Em resposta, Machiko Satonaka, uma renomada artista de mangá, organizou uma carta de protesto que foi assinada por 200 cartunistas japoneses e enviada a Buena Vista, o braço de distribuição da Disney. A ausência de um processo judicial por parte de Tezuka Project é um ponto crucial e revela uma diferença cultural. Segundo o tradutor de Tezuka, Frederick Stott, a litigância não era vista como uma coisa honrosa de se fazer na cultura japonesa da época. Então os japoneses não processavam, né? Era uma coisa que não existia na cultura naquela época. Hoje, se você fizer, você toma processo, tá? Mas naquela época não havia. Então acabou que a Disney não sofreu nenhum processo por parte dos japoneses, né, da empresa japonesa e tal. A inclusão de um leão branco como vilão no novo filme Mufasa, o Rei Leão da Disney, pode ser interpretada como uma forma da empresa de se engajar de maneira sutil com sua história, talvez para ofuscar as acusações originais e considerar sua própria narrativa. Então, quer dizer, a Disney fez um novo filme e colocou um novo vilão para tentar aí amenizar o negócio, porque ficou feio, né? Mas não adianta, né, cara? O que vale é o que aconteceu lá no começo. O Imperador da Selva aí, da história da TV japonesa, né, tá aí nesse artigo. O link tá aí na descrição desse vídeo, você pode ler lá tudo certinho. O que eu falei aqui não é tudo, tem mais coisas lá. E deixa aí no comentário o que você acha disso tudo, dessa história. Não se esqueça de se inscrever, dá um like nesse vídeo, compartilhe na sua rede social e te vejo aí num próximo vídeo aqui do Ejapa, tudo sobre cultura pop, e provavelmente já vai ter outro aí pra você. Segue aí na sequência assistindo. Um grande abraço, fui, Daniel do Ejapa, até mais!